Gabriel, Caliú, Kaori, Cauana e João. Vocês podem ficar de pé porque esse cara merece. São 26 vitórias, 11 seguidas, recorde absoluto. Apenas 4 derrotas. Super campeão de grandes histórias do Vale Tudo no antigo. E o rei do MMA, que é o misto de artes marciais. E ele vem aqui para que o Brasil conheça a história desse cara, fale sobre a polêmica luta dele, a última em Abu Dhabi. E, enfim, se ele quiser, ele vai explicar para o público dele. Afinal, ele só deve satisfação para o público dele. Aliás, o público que segue esse cara é enorme. São milhões de pessoas no mundo, especialmente Estados Unidos e Japão, onde ele é o rei da cocada. E aqui, o Brasil inteiro vai saber a história do super campeão mundial, o imbatível Anderson Silva! Olha aí, galera! Esse é o cara! Olha a recepção da galera, a Anderson Silva aqui no Domingão. Guardem um pouco desses aplausos, que vocês vão saber ainda que os caras estão aplaudindo, não só você pelo lutador que é, mas também o cara com você tem que trabalhar muito mesmo, né? Olha, Gabriel, Caliú, Kaori, Cauana e João, quer dizer, família grande, né, meu? A turma é grande, a turma é grande. Agora, gente, olha que coisa incrível. Esse cara que está aqui hoje, desfrutando de prestígio, sendo o rei da cocada realmente do UFC, ele já chegou a pensar em desistir, de mudar de ramo. Olha essa história que o Minotauro vai contar pra galera. Oi, Fausto, tudo bem? Como é que tá? Boa tarde a todos vocês aí. Vou contar uma história engraçada para vocês. No ano de 2002, o Anderson treinava em outra equipe, eu treinava em outra, e ele saiu da equipe dele e veio um pouco desanimado, veio conversar comigo, a gente era amigo das competições, ele super desanimado, ele, Rodrigo, eu quero abrir um negócio para mim, eu quero abrir uma academia nos Estados Unidos, eu quero abrir um lava-jato, abrir alguma coisa aqui nos Estados Unidos, uma academia aqui em Curitiba. E eu, que isso, rapaz? Você é lutador, você é um atleta, você vai ser campeão mundial. Vamos lá, Anderson, vamos lá. E dei aquela incentivada. Graças a Deus, Fausto, ele me escutou. Então, Fausto, eu nunca duvidei que ele ia ser um campeão mundial. Que história, meu! Olha aí, Rodrigo Nogueira, o nosso Minotauro falando aqui. Ah, Fausto, eu não tenho muito para falar desse cara. Ele e o irmão dele foram pessoas assim que não tenho palavras. Estou até emocionado porque o Rodrigo é referência para todos nós da equipe dele, né? A gente procura seguir todos os passos dele, tanto fora quanto dentro do ringue. Ele é um cara muito especial e para mim parte do que eu sou hoje, assim como lutador, eu devo muito a ele e ao irmão dele, né? Eu acho que não tem o que falar do Rodrigo. Gratidão é coisa séria e o Anderson, pelo jeito, leva a sério essa questão de gratidão. Ô Anderson, quem que te inspirou? O que você fez antes de seguir na vida como lutador? É verdade que você tentou ser centroavante do Curitiba, já tentou jogar bola? O que você fez na vida, Anderson? Então, eu tentei, né? Tentei, apesar de eu ter sido criado pelos meus tios em Curitiba, e lá em casa é todo mundo militar, né? Então, eu tentei futebol. Meu tio sempre me enchendo o meu saco. Não, tu tem que ser policial, rapaz, tem que seguir a carreira de todo mundo aqui na família. Eu falei, pô, mas não é isso que eu quero jogar futebol. Só que aí, nesse meio tempo, tinha alguns amigos que treinavam também, o Rodrigo Vidal e o Israel Gomes, meus amigos, que treinavam. E aí, pô, intermédio do meu irmão de criação também mais velho, ele treinava, mas não deixava ir nos treinos. Acabou que um dia eu fui num treino e acabei gostando e comecei a treinar escondido taekwondo da minha tia. Ela não sabia. Eu comecei a treinar escondido e aí comecei a treinar quando vi, estava envolvido totalmente com a arte marcial. Agora, aqui no Brasil, por incrível que pareça, a galera ainda não consegue ver
o UFC, esse mix de artes marciais como esporte, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, no Japão, alguns países da Europa, onde você é um deus lá, você é o campeão mundial. Isso, por que no Brasil é diferente, Anderson? Então, a gente é um esporte novo, né? Diga-se de passagem, assim, é um esporte novo que está tomando um fôlego agora, com toda a mídia que o UFC está dando, com todo o apoio que o UFC está dando. Então, a gente tem grandes campeões aqui, né? O Rodrigo Minotauro, o Pedro Rizzo, o Demian, eu e muitos outros campeões, do Lioto, né? O Shogun. Mas parece que vocês são mais reconhecidos lá fora do que aqui. Estava na hora de mudar, porque é difícil você ver lutador que luta mesmo, que é do ramo, se meter em confusão, sair na noite, arrumar confusão. Eu conheço a vida dos irmãos Minotauro, conheço um pouco da tua história, você não tem confusão. Então, o que acontece é que, às vezes, gente que se mete ou se acha lutador vai brigar. É difícil, então isso acaba atrapalhando a nossa imagem, que a gente trabalha, faz todo um trabalho, todo um treinamento para chegar lá bem treinado e representar bem o nosso país. Aliás, já que você falou em treinamento, olha o tipo de treinamento que ele fez para essa luta famosa aí de Abu Dhabi. Primeira luta nos Emirados Árabes. Solta aí, galera. Vou mostrar, olha lá. Olha o primeiro aqui, olha lá. Olha a distância. Você sabe onde é que é Abu Dhabi. A primeira luta do UFC lá nos Emirados Árabes foi agora, dia 10 de abril. E nesse ambiente, os preparativos, os treinamentos do Anderson Silva, no trabalho da Angélica Campos e do Rafael Bardi. Os árabes, pelo que você está sentindo, vão para o mesmo caminho do japonês, do americano? A tendência é essa, né? Ele já tem uma grande popularidade lá com o jiu-jitsu, né? Que o Sheikh Tanu acabou resolvendo colocar e implantar esse esporte dentro das escolas. Então, é matéria de escola lá o jiu-jitsu, né? Então, está crescendo bastante lá. Por enquanto aqui, coletiva de imprensa, na verdade, a gente pensava que ia apresentar o treinamento, né? E venderam para mim que era o treinamento. Aqui é a parte boa, é a parte do Demian com o nosso Anderson Silva, só a parte de entrevista, né? Voltando para cá, então, nós vamos mostrar, né? Diretamente para a galera, a luta do dia 10. Essa luta, na verdade, era para ser contra o Vitor Belfort. Era para ser, mas acabou que não aconteceu. E a partir do momento que foi definido esse paulista chamado Demian Maia, que é um jornalista, faixa preta de jiu-jitsu, 5 vezes campeão mundial, 12 vitórias, 1 derrota no MMA, esse mix de artes marciais. No UFC, 6 vitórias, 2 derrotas. Para você, tanto faz, tinha preferência de enfrentar adversário ou não? O que tiver, você encara. Na verdade, a gente tem que estar preparado para lutar com os melhores, né? E todos os atletas que se apresentam hoje no UFC são considerados os melhores. E o Demian é um atleta de ponta, assim como todos os outros. E para mim foi uma honra ter lutado com ele, né? Porque ele é um grande representante da modalidade do jiu-jitsu e graças a Deus eu saí campeão, né? Então, galera, vamos aí, solta a luta, alguns trechos da luta em que o Anderson Silva sagrou-se campeão mundial, categoria médios. Aí é o começo da luta, meio tenso, clima meio super tenso, mas a luta, graças a Deus, deu tudo certo. A gente conseguiu sair campeão. Esse tipo de... para alguns é provocação, para outros tática, outros a catimba. Isso no futebol acontece muito. O próprio time do Santos agora sofre quando acha que está havendo provocação ou não. O Mohamed Ali chegava a fazer isso também. Até o Mike Tyson chegou a fazer. Você acha, nesse caso, analisando agora, que você está exagerando ou não? Não, acho que é a emoção da luta mesmo. Eu estava querendo a luta, ele também. E é a emoção da luta. Ali você extravasa, né? Tudo com cautela. É porque é fácil para quem está aqui fora. Agora, quem está lá dentro do octógono, tem que... É você e Deus. A gente faz isso há muito tempo. Eu faço isso desde os meus 8 anos, né, Fausto? Então é complicado. Você tem que ter controle da situação. E a partir desse momento que você viu uma reação do público e toda essa polêmica,
Você é um cara inteligente, você deu uma declaração para o comentarista da televisão dizendo que você ia rever a sua atitude. Depois da entrevista coletiva, você já teve um outro posicionamento. Agora, depois que passou